para todos os públicos. Bom dia meus alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. Eu sou a tia Sônia e hoje na nossa disciplina de Geografia, aqui no projeto, sempre lembrando, né, que nós estamos trabalhando com o projeto Escola em Minha Casa, projeto de vida da Secretaria de Educação da nossa querida cidade de Rosário. Muito bem. Em Geografia, hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula onde a gente estudou sobre os meios de transporte. Lembram? Tá lembrando que a gente estudou sobre os meios de transporte? Aprendemos quais são os meios de transporte que existem? Muito bem. Então, hoje, dando continuidade nesta aula, nós vamos aprender sobre o trânsito, tá bom? Tia Sônia, o que que existe, qual é a relação que existe entre trânsito e meio de transporte? Tudo, meu amor, tá bom? Tudo. O trânsito, ele veio para organizar esse vai e vem dos meios de transporte e principalmente dos meios de transporte terrestre. Tá bom? Lembra que a gente aprendeu sobre os tipos de meio de transporte? Muito bem. Então, hoje nós vamos conceituar o trânsito, vamos aprender sobre as leis de trânsito, as sinalizações, vamos aprender o que é o pedestre, o que é o condutor. Então, hoje a gente vai, assim, ficar expert em trânsito. Por quê? Porque quando você for maior de idade, você vai tirar a sua carteira de habilitação para poder dirigir, para poder pilotar a sua moto, dirigir o seu carro. Não é assim? E aí você já vai aprender desde agora. Olha que legal, mesmo você pequenininho já saber tudo de trânsito. Não vai ser demais? Muito bem, então vamos lá. Como a tia Sônia gosta de fazer e porque vocês são bem pequenininhos, nem tanto, né? A gente vai estudar um pouquinho de imagens, ler um pouquinho para a gente ficar mais esperto sobre o trânsito, tá bom? Então vamos lá, o que vem ser o trânsito? O trânsito, meu amor, é o movimento de pessoas e de veículo nas ruas, avenidas e rodovias, ok? Então, exemplificando, quando a gente fala em trânsito, a gente lembra do quê? A gente lembra do carro, a gente lembra das pessoas, a gente lembra das sinalizações, tá certo? Então, tudo isso faz parte do trânsito. Mas o trânsito em si é esse movimento de pessoas e automóveis, ok? Muito bem. E quem faz parte do trânsito? Isso é muito importante você ficar sabendo. Quem são os agentes principais do trânsito? Então vamos lá, vamos aprender. Nós temos o pedestre, o condutor e o passageiro. Quem vem ser o pedestre? É quem circula a pé. Tia Sônia, quando eu estou andando na rua e eu estou a pé, eu não estou no carro com meu pai e com a minha mãe, eu faço parte do trânsito? Faz, meu querido, você é o pedestre naquele momento e você faz parte do trânsito e é importante que você, como pedestre, conheça todas as regras, porque já imaginou você como pedestre achar que pode passar em algum determinado lugar em uma rua? Não, você não pode, você tem que também, mesmo estando pedestre, você tem que saber das leis, das regras. Para quê? Para evitar um acidente ou coisas assim. Não é isso? E o condutor? Quem é o condutor no trânsito? O condutor, meu amor, é
Aquela pessoa é quem está conduzindo o veículo, tá bom? Esse veículo, ele pode ser o quê? Ele pode ser o carro, ele pode ser a moto, ele pode ser a van, ele pode ser o trem. Então, veículo é o que é usado para levar as pessoas de um lugar para o outro. Então, quem está conduzindo, o motorista ou quem está pilotando a moto é que é o condutor naquele momento, ok? Que também é muito importante. E além do pedestre, que é quando eu estou a pé no trânsito, e do condutor, qual é a outra figura que a gente tem? Qual é a outra figura que nós terminamos de estudar? O passageiro. Oi, tia Sônia, quando é que eu sou passageiro? Meu amor, quando você não estiver dirigindo, quando você estiver indo de carona, quando você estiver indo se deslocando aqui de Rosário para a capital do nosso estado, que é São Luís, quando você estiver indo ou no ônibus ou na van, você vai estar na condição de quê? De passageiro, ok? Então, o passageiro é quem está sendo transportado em um veículo. Muito bem, já conhecemos esses 3 personagens muito importantes do trânsito. E os 3 têm que ficar sabendo tudinho sobre o trânsito, para que o nosso trânsito seja mais seguro. Tá bom? Entendido? Muito bem. Então vamos lá. A organização do trânsito. Assim, vamos pensar o seguinte. Esse trânsito, que é esse movimento de ir e vir de pessoas e carros, se ele não tivesse leis e regras, vamos pensar um pouquinho. Como é que seria? Seria um caos, tá bom? Ia acontecer várias coisas desagradáveis. Então, para que isso não aconteça, foi criado as leis e a sinalização que vai ajudar a organizar essa circulação de veículos e de pedestres nas ruas, tá bom? E o que diz as leis? As leis, meu amor, ele vai dizer o que diz todas as leis para determinado assunto, tá bom? E falando de trânsito, as leis vão dizer o seguinte: o que pode, qual é a hora que pode e qual é a hora que não pode fazer determinadas coisas no trânsito. Exemplo, passar no sinal vermelho, né? Existe uma lei, existe uma regra para qual é o momento quando o sinal do semáforo está vermelho. Está vermelho para os veículos. Então, quando ele fica vermelho para os veículos, automaticamente ele fica verde para os pedestres. O que isso significa? Que os carros, que são os veículos, têm que parar e está permitido que o pedestre atravesse, tá bom? Então, para isso, existe uma lei, existe uma regra que o condutor do veículo vai aprender e você também que é pedestre tem que ficar sabendo. Por quê? Porque senão você vai querer passar no horário errado e pode ocasionar um acidente. Não é assim? Muito bem. Então, a sinalização e as leis de trânsito servem para quê? Para organizar esse trânsito, para que ele fique mais seguro. É importante que vocês aprendam e já digam para o papai e para a mamãe: papai, mamãe, é importante a gente saber as leis de trânsito para que o nosso trânsito seja seguro. Já pensou? No trânsito pode acontecer uma coisa muito grave, que é o quê? Alguém pode morrer, pode perder a vida. Então, é muito sério, não é? Muito sério. Muito bem. Mas só que você hoje está aprendendo sobre trânsito e vai ajudar o papai e a mamãe a entender mais, tá bom? Esse é o nosso combinado. E o que mais a gente vai aprender sobre o trânsito? Você já andou por aí na sua cidade, aqui em Rosário ou em São Luís, e já prestou atenção em algumas placas que tem ao longo do trânsito? Já? Que tem cores bem fortes, amarelas, pretas, vermelhas. Pois muito bem,
essas placas, as placas, elas fazem parte da sinalização do trânsito. É uma comunicação visual. Ou seja, não é preciso ter uma pessoa lá gritando desesperado para você olhar. Quando você olha para determinada placa, ela já passa uma mensagem para você. Tá bom? Vamos observar essa nossa primeira placa que aparece a foto de um adulto e de uma criança. Tá bom? Então, essa placa, ela é uma placa usada em área escolar. Então, quando o condutor do veículo está vindo, que ele avista essa placa de longe, ele sabe automaticamente o quê? Oi, ali tem uma placa que está dizendo que existe alguma escola ali por perto. Se tem uma escola, então tem crianças circulando. Então, o que eu, sendo condutor do veículo, tenho que fazer? Eu tenho que andar mais devagar, eu tenho que diminuir a velocidade do meu carro. Por quê? Porque já sinalizaram para mim que ali é uma área onde tem crianças circulando, tá bom? E assim vai. A gente observa a placa que indica que vai aparecer um semáforo. Semáforo é aquele sinal que existe em determinado lugar, em que vai permitir a passagem de pedestre. Uma hora pode passar o carro, outra hora pode passar o pedestre. Tudo calculado direitinho, tá? A gente já vai estudar sobre o semáforo mais um pouquinho. E tem essa última plaquinha aqui amarela, que ela é bem importante, tá? Por que ela é muito importante? Ela é bem importante, muito importante, porque ela é uma faixa que deve ser obedecida tanto por pedestres quanto por condutores dos veículos, ou seja, os motoristas. É a faixa de pedestre. A gente percebe que existe uma marcação no chão e uma pessoa atravessando. Então, tanto eu, quando estiver sendo pedestre, e tanto quando eu estiver conduzindo um carro, é muito importante que eu preste atenção nesta placa, porque ela diz o seguinte: para mim, que estou sendo pedestre naquela hora, ele diz que ali eu posso atravessar. Para você que está dirigindo o carro, no caso o papai e a mamãe, porque você ainda é pequenininho, diz que ele tem que ficar atento, porque qualquer hora alguma pessoa pode passar ali, tá bom? Essa faixa aqui, ó, é a faixa de pedestre, tá bom? Então, aqui temos outras faixas que você vai vendo aí ao longo da estrada ou da nossa cidade. Esta primeira que diz que aqui pode circular de bicicleta. Essa segunda, ela já vem falar da velocidade permitida. Ela diz assim, ó, aqui nessa área você só pode andar com essa velocidade. No caso aqui, ela está marcando quanto? 20 quilômetros por hora, tá bom? Não pode andar 40, não pode andar 60. Só pode andar quanto? 20. Muito bem. E esta daqui também é uma placa bem familiar. A gente vê bastante ela por aí. E ela diz o seguinte, que é proibido estacionar, tá bom? Então ela é usada para dizer não. Aqui você não pode parar o seu carro, tá certo? Que legal? Tá vendo como é legal estudar sobre o trânsito? Muito bem. Vamos ver o que tem mais? O semáforo, que a gente falou ainda há pouco, ele é muito importante, ele é pouco importante? O que você acha? Ele é muito importante, meu amor. Sabe por quê? Porque ele ajuda a salvar vidas no trânsito. Ele serve para organizar o trânsito, mas também vai evitar desconfortos, acidentes, tá bom? E eu tenho certeza que você já estudou bastante sobre ele. O que significa cada cor, tá bom? Mas as mais importantes, que sempre a gente está usando mais, é a vermelha, tá bom? E a verde. Meus amores, a vermelha, independente se você é pedestre ou condutor, ela significa pare, ok? Naquele trânsito bem movimentado, que de repente você está no carro com o papai, com a mamãe,
ou você está de passageiro, e aí você olha para cima e você vê o semáforo ficando vermelho. Então, o que tem que ser feito naquela hora? Tem que parar. E a amarela, tia Sônia, serve para quê? A amarela, meu amor, ela significa espere. Espere. Espere o quê, meu amor? Ela vai ficar ou vermelha ou verde, tá bom? Então, ela é uma sinalização, é uma cor que indica: ei, pare, espere um pouquinho, porque o sinal ou vai ficar verde para você continuar, ou vai ficar vermelho para você parar, tá bom? E o verde, que vocês são crianças inteligentes e já sabem, o verde serve para quê? Serve para seguir. Você pode seguir sendo pedestre ou sendo o condutor do veículo, tá bom? Entendido? Só que assim, ficou verde, bora combinar aqui. Não precisa ir já correndo, tá? Você sempre, é muito bom que tenha prudência. O que é isso? Para, observa, se principalmente quando você está de pedestre, você para, você observa se todos os carros viu o sinal vermelho e se você pode já atravessar aquela faixa, aquela rua em segurança, tá bom? Assim você vai estar evitando acidente com você e com o outro, que é muito importante, tá bom? Já tinham estudado sobre o semáforo? Sobre o que significa a cor vermelha, a cor amarela e a cor verde? Vamos recapitular? Vermelha, pare. Amarela, espere. Verde, posso passar. Tá bom? Sempre com muito cuidado. Muito bem. Como a tia Sônia já falou e mostrou na imagem anterior, aqui a gente vê retratado o quê? Uma faixa de pedestre. Então, o que são as faixas de pedestre? Ela é pintada nas ruas em locais seguros para a travessia. Os condutores de veículos, que são os motoristas, devem ficar parados até o pedestre terminar a travessia. E não pode parar ou estacionar sobre a faixa, tá bom? Isso aqui é bem importante para os adultos que já tem carteira de motorista, que tem habilitação, que pode dirigir e ficar ciente. Mas você que é esperto já pode dizer para o papai e para a mamãe: papai, mamãe, eu aprendi hoje na aula de geografia com tia Sônia que a gente não pode parar o nosso carro na faixa de pedestre, porque é a vez do pedestre, tá bom? Para isso existe uma lei, que a gente já falou, que existem as leis, que diz o pode e não pode, para as crianças e para os adultos. Não foi assim? Aprendeu sobre a faixa de pedestre? Bem legal. Então, vamos lá. Muito bem, então, a gente vai estar o quê? Finalizando agora a nossa aulinha sobre o trânsito. Espero que você tenha prestado bastante atenção, que você tenha aprendido bastante, meninos, meninas, tá bom, meus queridos? E vamos para a atividade do dia? Vamos lá? Nessa atividade, meus amores vão precisar da ajuda do papai e da mamãe, tá? Você vai pedir para ele para lhe ajudar a pesquisar. Você vai pesquisar o quê? Eu só quero que vocês pesquisem e façam essa atividade de geografia sobre duas leis dos trânsitos. Duas leis que diz o que a gente pode e o que a gente não pode fazer no trânsito de uma cidade. Tá bom, meus queridos? E aí você vai pesquisar, você vai anotar bem bonitinho e guardar com todo carinho, com todo capricho e levar para a professora quando a gente retornar. Não vai ser legal? Então tá, meus amores, a gente vai ficando por aqui com o coração cheio de saudade. Um beijo enorme para vocês e até a volta. Livre para todos os públicos.
bem, bom dia de novo, dando continuidade. É sempre aquele combinado. Após a aula de geografia, aula de história. Tá bom, meus amores? Não vamos esquecer dessa sequência. E hoje, na nossa aula de história, nós vamos retomar, nós vamos continuar estudando sobre o período de colonização do nosso país, tá bom? Lembra que a gente teve aquela aula que falou de quando os portugueses vieram lá da Europa e chegaram aqui no nosso país? Aí a gente descobriu que quando eles chegaram aqui no nosso país, o Brasil ele já era habitado por um povo, lembra? Pelos povos indígenas, que já tinha todos os seus costumes, suas crenças, e que chegaram os europeus, que também trouxeram suas crenças, seus costumes, e houve aquele conflito, e que aconteceu muitas confusões, né, desse encontro desses dois povos, e que depois, além dos povos indígenas que estavam aqui, e dos portugueses, e dos holandeses, e dos europeus que vieram para cá, foi trazido para o Brasil os africanos, não é? E que nós brasileiros, nós somos a miscigenação, a mistura desses três povos. Por isso que a nossa cultura é muito rica, por isso que a nossa cultura é muito diversificada, não é? Somos a mistura desses três povos. Muito bem. E continuando essa aula, a gente aprendeu também como surgiu as primeiras cidades. E aí a gente aprendeu nessa aula que falava sobre o surgimento das primeiras cidades, que essas cidades, elas surgiram de pequenos povoados, que surgiram próximo de rios, e que ela tinha também uma característica de uma movimentação comercial, e que elas surgiam próximas dos rios para facilitar o transporte. Por quê? Porque nessa época, aqui no Brasil, a gente não tinha as estradas que a gente tem hoje, a gente não tinha as ferrovias, então esse ir e vir era muito comprometido. Então o que eles faziam? Bem esperto que eram, utilizavam os rios. Além disso, usava a água do rio para tudo que eles precisavam, para tomar banho, para a cultura de plantação de alimentos, para alimentar, para matar a sede dos animais. Ou seja, era muito viável que essas cidadezinhas, que esses pequenos povoados surgissem próximo desses rios. Para quê? Para facilitar a vida dele. Muito bem. Recapitulando, lembramos um pouquinho de quando os europeus chegaram aqui no país. Depois a gente falou do surgimento das primeiras cidades, não é? Que a gente falou do surgimento da cidade de São Paulo, que era um antigo colégio, né? Só para você lembrar um pouquinho. E hoje nós vamos falar do surgimento do comércio, nesse início de colonização do nosso país. Qual a importância do comércio, quem eram os personagens importantes nessa abertura desse comércio, como é que ele acontecia, tá bom? E a gente vai conhecer dois personagens importantes. A gente vai estudar um pouquinho sobre eles, que são os vaqueiros, tá bom? E também os vaqueiros e os tropeiros, tá bom? Mas além do vaqueiro e dos tropeiros, nós vamos conhecer um pouquinho. O começo da nossa aula vai ser sobre as expedições que aconteceram nesse período e para que serviam essas expedições. Tia Sônia, o que são as expedições? Tá bom? Tia Sônia vai desenhar aqui para vocês entenderem o que são as expedições, tá? Então vamos pensar assim. O que eram as expedições? Era uma reunião de moradores de determinados lugares que tinham um objetivo de adentrar as matas naquela época, tá bom? Como vocês já sabem, naquela época, aqui no nosso país, tinha muito o quê? Tinha muitas
florestas, matas densas, matas fechadas. Então, eles se reuniam, arrumavam alimentação, ferramentas como facões, armas de fogo, levava bastante comida para essa viagem. Então, as expedições eram viagens longas de vários dias, de vários meses dentro dessa mata. Para fazer o que, tia Sônia? Para explorar aquela região. Essas expedições, que são viagens organizadas por determinados povos, ela recebia alguns nomes, tá bom? Específico. Uma dessas expedições eram chamadas de bandeiras, tá bom? Então, um nome dessa expedição era chamada de bandeira. Aí vamos pensar comigo. Essa é muito fácil. Se eu participo dessa expedição que é chamada de bandeira, como é que eu sou chamado? Ou chamada? Isso, eu sou chamada de bandeirantes. Aqui a gente vai observar a figura desse personagem, tá? Vamos chamar de personagem, que era o bandeirante. Olha como eles, prestem atenção, como eles se vestiam na época, tá? Vestiam botas, calças de couro. Por que eles se vestiam dessa forma? E também dá pra gente observar bastante armamento com eles, não é? Facões, armas de fogo, chapéu. Então, tudo isso era pensado para proteger eles nessa caminhada, nessa expedição. Por exemplo, as calças de couro, elas serviam porque como eles iam adentrar o mato, né, a mata fechada, então podia encontrar bichos, podia galhos de matos, podia machucar as pernas. Então era tudo pensado para que ele tivesse um pouco de, não vamos dizer conforto, mas proteção, tá bom? E o que mais que temos? Durante cerca de 200 anos, grupos de colonos paulistas, não é, dessas pessoas, organizavam expedições em direção ao interior com o objetivo de, né? Então vocês já sabem qual era o objetivo. Eles queriam capturar os indígenas, tá bom? Os povos indígenas. Para quê? Meus amores, eles tinham esse objetivo de capturar os indígenas porque nessa época eles precisavam de mão de obra escrava, precisavam de pessoas para eles escravizarem, para trabalhar para eles. Então, eles tiveram essa ideia de capturar os indígenas, que mais na frente a gente vai ver que eles não foram bem sucedidos, ok? Encontrar pedras, que na nossa aula de geografia anterior, da semana passada, a gente viu que na extração de minério, a gente encontra pedras preciosas. Então, essas pedras que eles estavam procurando nessas expedições, eram pedras preciosas, tá? E também ouro, que era encontrada no leito dos rios, ali na região das Minas Gerais. Tá? Que é um outro assunto para uma outra aula. Muito bem. Então, como vocês já estão sabendo, os bandeirantes, que eram os integrantes dessas expedições chamadas bandeiras, tinha esse objetivo. Qual era o objetivo geral? Procurar riquezas do nosso país. Tá bom? Prestar atenção nessa figura? Muito bem. Então, vamos lá. Os bandeirantes e a busca por riquezas. As bandeiras abriam caminhos e clareiras nas matas, que foram surgindo povoados e mais tarde viraram vilas e cidades. Como a gente viu, como eu já falei, já retomei esse assunto no início da aula, foram assim que foram surgindo as primeiras cidades, tá bom? Então, os bandeirantes, eles também foram responsáveis pelo surgimento dessas vilas.
Por quê? Porque eles passavam muito tempo nessas expedições. Então, eles precisavam de um lugar que servisse de apoio, que eles pudessem voltar para reabastecer a alimentação, descanso, para depois seguir com esse objetivo, que era explorar o território brasileiro com a principal intenção, que era explorar as nossas riquezas, tá bom? Aí a gente observa eles armando barracas, andando de animais, no lombo de animais. Por quê? Porque nessa época não tinha nenhum tipo de estrada ainda no nosso país, tá? Tudo era explorado em animais, sobre animais. Muito bem. Eu não falei para vocês que nós iríamos conhecer a figura do tropeiro, tá bom? Então, meus amores, tropeiro, a palavra tropeiro vem de tropa. E o que vem ser tropa, tia Sônia? Os tropeiros eram pessoas que tinham um rebanho de animais, tinha uma quantidade de animais. Para que serviu? E essa quantidade de animais era chamada de tropas. Eles tinham tropas de animais. Então, por eles serem donos dessa tropa de animais, eles recebiam o nome de tropeiro, ok? Deu para entender? E para que servia o tropeiro? Qual era a influência do tropeiro? O que servia? O que eles faziam nessa época que era muito importante? Meus amores, nós estamos falando do período da colonização, assim que os portugueses chegaram aqui no nosso país. Faz tempo, muito tempo. Então, vamos lá. Há cerca de 300 anos, as regiões de mineração começaram a ser descobertas. Entretanto, lá não havia produção suficiente de mantimento para a população. O que é esse mantimento? Basicamente, produtos para eles se alimentarem. Para abastecer essa região, havia os tropeiros, que eram um grupo de homens livres ou escravos, né? A gente já vai ver aí que já existe esse povo escravizado, que fazia esse tipo de transporte, tá bom? Seus locais de pousos tornaram-se cidades. Então, vamos lá. O que os tropeiros faziam? Levavam esses mantimentos de um lugar para o outro. E assim começava a surgir o comércio. Porque vamos pensar o seguinte, eles levavam essas mercadorias de graça? Não, meus amores, eles levavam para vender para aquelas pessoas que estavam explorando a terra naquela região, tá bom? Então, assim surgiu o comércio. Nós estamos falando de uma atividade que gera dinheiro, que gera renda, tá bom? Então, esse é um dos personagens do surgimento do comércio no país, que são os tropeiros. Muito bem. Além dos tropeiros, nós vamos ter quem? Os vaqueiros, tá? A gente já vai aprender a diferença do tropeiro para o vaqueiro, tá bom? O tropeiro, vamos observar essa imagem. Existe alguma semelhança com a anterior? Sim, são homens que estão também andando sobre o lombo de animais, né? Então, qual é a semelhança? O tipo de transporte que eles utilizavam, né? Os tropeiros também andavam em animais e os vaqueiros também, só que com funções, com trabalhos diferentes, tá bom? Vamos ler um pouquinho sobre os vaqueiros. Muito bem. Os primeiros rebanhos de gado ficaram próximo às plantações de canas-de-açúcar. Era comum os bois entrarem nas plantações e destruírem. Então, para manter os bois longe das plantações, eles foram levados para o interior, levados ao interior pelos vaqueiros. Então, vamos lá, vamos organizar.
Os vaqueiros, eles eram pessoas que cuidavam de rebanhos de gado, tá? Nesse início de colonização do país, foi surgindo vários tipos de atividades econômicas, que são atividades que geram dinheiro. Ou seja, criação de animais, plantação da cana-de-açúcar para a produção do açúcar, exploração das áreas de minério. Então, o vaqueiro, o que acontecia nessa época? Tinha-se plantações, roças, cultivo de cana-de-açúcar. E logo próximo tinha a criação de animais. O que estava acontecendo? Esses animais, por não existir uma barreira, não existir uma cerca, vamos dizer assim, eles estavam destruindo essa agricultura, esse cultivo de cana-de-açúcar, e já tinha começado de outras culturas, como plantação de arroz e outros. Então, vamos resolver o problema. Vamos tirar a criação de gado aqui, mais de perto do litoral, e vamos colocar mais distante. Aí entra a figura do vaqueiro, que são essas pessoas que vão conduzir, vão cuidar desses animais em uma outra região do país, tá bom? E assim já vai começando o desmatamento, a abertura de fazendas em lugares mais distantes do litoral, tá bom? Litoral é aquela área que ficava próxima dos mares, e também tem aquelas outras cidades que foram surgindo perto dos rios. Então, eles foram levando os animais para outra área, tá bom? E assim, meus amores, vai crescendo essa exploração do país com essa finalidade de estar desenvolvendo atividades lucrativas que geravam grana, que geravam dinheiro, que geravam renda, ok? Muito bem? Aprenderam a diferença do tropeiro para o vaqueiro? Tia Sônia, palavras novas. Sim, não é porque você tem 6 aninhos, 7 aninhos, que não tem que aumentar esse vocabulário, tá bom? Então, hoje a gente conheceu 3 personagens importantes. Vamos lá? Conhecemos o bandeirante. Quem é que lembra quem eram os bandeirantes? Pessoas que participavam das expedições, que eram chamadas de bandeiras. Então, eles levavam o nome de bandeirantes. Muito bem, marcou um ponto. E nós conhecemos quem também? Os tropeiros. Quem eram os tropeiros? Vamos dizer que eram os comerciantes, não é? Que levavam mercadorias para vender para as pessoas que estavam trabalhando nas minas, na exploração do minério, tá bom? E o vaqueiro é bem conhecido hoje no nosso cenário, né, atual. Esse personagem, esse vaqueiro, ele ainda existe, tá? Nas grandes fazendas, ainda com a mesma função, que é de rebanhar, de cuidar de animais, tá certo? Gostaram da nossa aula de hoje sobre o período da colonização? Foi legal? Muito bem. Mas, para finalizar a nossa aula, que eu já estou morrendo de saudade de vocês, a gente tem mais uma atividadezinha, tá bom? Vamos ver o que é. Você vai responder, e aí você vai precisar da ajuda de um adulto da sua casa. Você vai responder o seguinte questionamento. Mas essa é fácil, você já sabe. Por que os rebanhos de gado foram conduzidos para o interior? Ou seja, foi tirado de perto das plantações. Essa é fácil, não é? Mas, se você tiver alguma dificuldade, não fique com vergonha. Pode pedir para o papai e para a mamãe lhe ajudar. Tá bom, meu querido? Então, meus queridos, então a gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês e até o nosso retorno. Lembrem,
Continuem estudando, pegue o livro de vocês de história. Esta aula está no nosso livro, no nosso paradidático do terceiro ano. No nosso livro didático do terceiro ano, você vai encontrar essa aula. Tá bom, meus queridos? Um beijo e até o retorno.